Olá, boa noite. Frieza e revolta na morte da criança de 2 anos e 8 meses. O comportamento dos pais, após a morte do filho, chamou a atenção da equipe médica do hospital e também da polícia. Jorge foi internado com sintomas de pneumonia, mas a polícia descobriu que ele foi torturado, espancado e tinha sinais de violência sexual. Os pais foram presos, a prisão já foi convertida em preventiva. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que acompanhou a coletiva de polícia de hoje à tarde. Está ao vivo com os detalhes desse caso chocante, né, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Um caso chocante. Jorge Teixeira da Silva, uma criança de 2 anos, e tudo leva a crer que sofreu nas mãos dos próprios pais. Hoje, durante a coletiva, os policiais ficaram muito assustados com tudo que eles passaram, né, com tudo que eles estavam vendo ali. Um caso que foi resolvido aí em menos de 24 horas, mas ainda não se sabe de fato o que aconteceu. Os pais são mudos, não conseguem dizer o que houve. O fato é que, durante o domingo e a segunda, durante 24 horas, essa criança acabou sofrendo toda essa situação dentro de casa, onde estava o pai, a mãe, ele, de 2 anos, a vítima, e um irmão de apenas 8 meses. Uma coisa que chamou também a atenção é que assim que a criança foi encaminhada para o Hospital Imaba, o Hospital Infantil de Vila Velha, uma médica constatou, né, sinais de estupro e falou para a mãe. A mãe, então, decidiu fazer um boletim de ocorrência só por conta disso. E durante uma mensagem de celular, uma troca de mensagem de celular com o marido até comentou com ela, o Maicon falou bem assim, que eles tinham que conversar para acertar esses detalhes do que foi dito no boletim de ocorrências. São coisas e questões ainda que estão sendo investigadas e que chamam a atenção para a frieza, segundo a polícia, do casal que acabou de perder um filho. Dá uma olhada. Desde quando eles chegaram na delegacia por volta das 16 horas até a hora que nós finalizamos o procedimento, que foi às 5 horas da manhã, não demonstraram arrependimento, não demonstraram nenhum tipo de consternação com a morte do filho. Assim que eu dei a voz de prisão aos dois, eles falaram, tá, onde vacina? Quando nós falamos de um falecimento de uma criança de tão tenra idade, os pais estão em prantos, os pais estão assim, vamos falar a verdade, estão acabados, né, emocionalmente, estão totalmente tristes. E, segundo relataram a nós, não foi essa a questão. Os pais não queriam que o corpo fosse levado ao DML. Essa é a informação que nós temos. Pois é, gente, esse tipo de comportamento, é claro, chamou muito a atenção da equipe médica do Imaba depois da morte do Jorge e ainda por cima acabou, né, eles acabaram acionando a polícia e aí foi feito então o exame cadavérico, o exame no corpo desse pequeno de apenas 2 anos. O exame constatou que houve tortura, houve espancamento, houve estupro no espaço de 24 a 36 horas. E o exame detalhado também vai dizer o que foi inserido no corpo desse menino de 2 anos. A gente acompanhou o que o médico legista falou e, é claro, também a reação da Polícia Civil diante desse caso. Confira. A gente encontrou algumas lesões por queimadura, a gente encontrou algumas equimoses, devido provavelmente a trauma por pancada, e no decorrer do exame, abrindo as cavidades, olhando dentro do abdômen, a gente encontrou outras lesões que corroboravam essa hipótese, além do ânus da criança completamente dilacerado. Não dá para saber como ele apanhou, só dá para falar que ele apanhou, que ele foi agredido. A gente coletou material e será analisado, pesquisado PSA e espermatozoides. Caso dê positivo um desses 2 exames, confirmará a presença de sêmen, no caso esses exames deem positivo. Um crime horrível, hediondo, um crime com requinte de crueldade, que chocou a todos nós, policiais. A prisão foi confirmada agora, prisão preventiva, foi convertida em prisão preventiva. Tenho 30 anos como delegado de polícia, já vi muita coisa, mas o que eu vi hoje mexeu comigo. Pois é, quando a gente fala de criança, né, um menino, um bebê de 2 anos e 8 meses, é claro que isso chama bastante atenção. Com relação a esse caso, a gente também quis saber da família dessa criança, né, dos tios, dos avós, como é que está essa família? Hoje, mais cedo, a tia-avó, ela foi liberar o corpo do Jorge no DML, conversou com a nossa equipe.
nós também estivemos mais cedo lá na casa do casal, onde a perícia da Polícia Civil estava acontecendo. A gente vai conferir agora o que fala a família, que é uma coisa, independente se foi ou não os pais do Jorge, eles querem justiça. Durante a tarde, equipes da Polícia Civil estiveram na casa do casal. Por quase 1 hora, peritos analisaram o local. Pelo menos 2 saíram da casa com 2 sacolas com pertences. No local, o casal, Georgia Carolina Teixeira da Silva, de 31, e Michael Milagre da Cruz, de 35 anos, vivia com um filho caçula, de 8 meses, e o mais velho, de apenas 2 anos. O pequeno Jorge morreu no Hospital Infantil de Vila Velha. Até então, internado com suspeita de pneumonia, a causa da morte foi revelada após um exame cadavérico, um choque séptico por conta de perfuração do intestino do menino, ocasionada por um objeto contundente inserido no ânus da criança. O laudo ainda apontou marcas de queimaduras de cigarro pelo corpo e um machucado na cabeça do menino. Durante a manhã, uma familiar esteve no DML para liberar o corpo da criança, em choque diante do ocorrido. Choque? Como uma criança saudável morre assim? Tanto Jorge quanto o filho mais novo do casal foram planejados. A família desconhece qualquer sinal de agressão anterior contra as crianças. Eu via as crianças passarem por ser vizinho, para a creche com eles, sempre carinhosos, beijando as crianças sempre felizes. Era o que eu podia, agora, conviver na casa deles. A primeira vez que eu fui à casa deles foi quando eu soube da morte do Jorginho, que até então eu nem sabia que ele estava passando mal. Foram 2 gravidez programadas, com buque, né? Não foi uma gravidez impensada, programaram a criança, chá de revelação, tudo. O irmão da vítima, um bebê de 8 meses, está internado aqui no Hospital Infantil de Vila Velha. Nós entramos em contato com o Conselho Tutelar Municipal, que informou que, segundo a equipe médica do hospital, essa criança, esse bebê, não apresenta nenhum indício de maus tratos ou até mesmo de violência sexual. Está sendo tratado o quadro desse bebê de 8 meses como pneumonia. Foi a familiar que, após a morte de Jorge, levou o caçula ao hospital. E a minha preocupação foi, o menino está com esforço respiratório, pedi autorização a ela, liguei para Carol e pedi que se ela me autorizava, que eu achava que o menino não estava bem, a levar para uma assistência médica. Né? Minha preocupação então já aconteceu uma coisa com um, pode acontecer com outra. Os pais do menino foram detidos na tarde desta terça-feira no DML, no momento que fariam a liberação do corpo de Jorge. Os familiares ainda tentam entender o que aconteceu. E, independente de quem tenha praticado essa atrocidade, eles esperam justiça. A gente quer justiça para a criança, independente de quem for, entendeu? Que seja punido nos trâmites legais, entendeu? Na justiça de Deus, na justiça do homem. Independente de ser qualquer envolvimento familiar, a gente quer justiça. A gente não está preocupado com quem vai ser o culpado, a gente quer o culpado. Pois é, sobre a situação dessa criança, do irmão da vítima, né, esse bebê de 8 meses, o Conselho Tutelar de Vila Velha foi acionado pela Justiça para acompanhar o irmão mais novo, esse bebê, que segue internado no Hospital Infantil de Vila Velha. Ressaltando mais uma vez, inclusive, o que a Polícia Civil afirmou é que essa criança não apresenta sinais de maus tratos. Você viu aí também uma sacola que a polícia levou, né? A perícia levou. Nessa sacola, segundo a coletiva de imprensa, segundo os do delegado, havia fraldas usadas pelo Jorge e também papel higiênico que estava sujo de sangue. Isso também vai ser periciado. É claro, o caso continua sendo investigado porque até agora os pais, tanto a Georgia quanto o Maicon, não contaram o que aconteceu. Como o filho dele de 2 anos, deles de 2 anos, apareceu com queimaduras, com marcas de espancamento e ainda com uma violência tão grave no órgão sexual. O casal foi autuado por estupro de vulnerável, ainda qualificado, que piora ainda a situação diante da tortura que foi comprovada e também da morte da criança. São essas as informações, Isabela, e é claro, a gente continua acompanhando esse caso gravíssimo, bárbaro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. É uma história assim estarrecedora que choca todos nós, né? Da imprensa que lida diariamente com essas notícias, a polícia, os médicos, né? Tem que ser esclarecido. Pelo menos os suspeitos, os culpados já estão presos. Obrigada, Vitor. Olha, gente, o enterro da criança vai ser amanhã,
às 10 horas, no cemitério Jardim da Paz, na Serra, não vai ter velório, segundo a família. Agora a gente fala de um crime que tem acontecido com frequência na Grande Vitória. Carros estão aparecendo sem rodas, mas existe uma maneira de não ser vítima desse tipo de furto. Imagina você estacionar seu carro e, ao voltar, encontrar o veículo assim, sem as rodas. Triste, né? A gente fica triste e impotente, sabendo que a gente não pode fazer nada. Foi isso que aconteceu com esse analista de sistemas, de 37 anos. Como não tem garagem, deixou o veículo neste estacionamento, que fica próximo à residência dele, no bairro Alto Laje, em Cariacica. Puxamos na câmera, são 4 homens, né? Vieram com carro, por volta de 00:40, demoraram até 1h20 mais ou menos, retiraram todas as rodas, colocaram nesse veículo e foram embora. O furto dos 3 pneus causou um prejuízo à vítima, já que o seguro não cobre esse tipo de crime. Acionei e eles falaram que como é pneu, como é roda, é acessório do carro, então não cobre. Elias é comerciante em Alto Laje e ficou assustado quando soube do furto dos pneus. É difícil uma situação dessa aí, muito complicada. Na crise que nós estamos hoje, encontrar um absurdo desse aí. Sair para trabalhar, cadê os pneus do carro? Isso é difícil a situação. Em uma semana, nossa produção recebeu 3 imagens de furto de rodas e pneus. Em Santa Mônica, Vila Velha, o carro aparece sem rodas e com pedras no local. Cena parecida em Novo México e no bairro Paú, também em Vila Velha. Segundo a polícia, os furtos de rodas e pneus têm aumentado na Grande Vitória, mas a estatística é difícil porque é um crime que entra na relação de furto de acessórios de veículos. E é importante que a vítima denuncie, para que os policiais identifiquem esses criminosos e até os receptadores. É um furto de um valor significativo, porque um jogo de pneus, um jogo de rodas custa caro, isso é oneroso, mas é um furto. E todos nós sabemos hoje que autores de furto, ainda que presos em flagrante delito, não ficam presos. Eles são imediatamente soltos na audiência de custódia, porque é um crime com pena de 1 a 4 anos. Para evitar essa surpresa desagradável, quem não tem garagem pode usar kit antifurto. Existe um kit vendido nessas rodas, nas lojas especializadas em rodas, que é um parafuso que tem uma codificação especial. Então ele só é aberto com a ferramenta própria que case nele. Ele impede a subtração da roda. É um caminho. A seguir, queda na renda dos capixabas e alta no preço dos alimentos. O litro do leite, por exemplo, já passa dos R$ 9,00. Meu amigo, não tá fácil para ninguém. Os detalhes já já. Os alimentos estão cada vez mais caros aqui no estado, a situação não é diferente. Em Vitória, por exemplo, o preço da cesta básica aumentou 13%. Está entre as 8 capitais mais caras do país e o leite é um dos produtos mais caros. Andressa sempre comprava caixa com 12 litros de leite, mas agora... Só 2 caixinhas, não dá para levar mais. Muito caro, tá muito difícil. O preço do leite mais que dobrou de 2020 para cá. Uma alta de 104,6%. Tem supermercado que o litro chega a custar R$ 9,19. Neste estabelecimento, que fica em Maruípe, Vitória, o litro está a quase R$ 7,00. O semi-desnatado e zero lactose sai a R$ 8,49. Já o de lata fica bem mais caro. Alguns clientes acabam comprando a opção mais barata, como o leite de saquinho, que está a R$ 4,99. Eu comprava uma caixa de leite por semana, mas a R$ 8,00 tem como, né? Aí eu optei pro saquinho. O leite a gente praticamente está podendo tomar, né? De tão caro que tá. Situação parecida com os ovos de galinha, que nos últimos 2 anos teve um aumento de mais de 200% acima da inflação. E a dica dos economistas é pesquisar e comprar aonde estiver mais barato. Há alguns dias, muitos consumidores estão trocando a carne vermelha pela de porco. E agora os valores do leite e ovos chamam a atenção. O economista Eduardo Araújo explica o motivo da alta desses alimentos nas prateleiras. O gado hoje ele tem uma produtividade menor em razão desse clima mais frio e seco. O que se observa é uma redução de cerca de 10% da quantidade de produto, de leite cru, que está sendo produzido hoje em relação a 3 meses atrás. Então essa menor quantidade de leite que está circulando no mercado tem feito com que
as empresas, o preço se eleve. A gente também tem problemas relacionados ao custo do combustível, que embora tenha reduzido nos últimos dias, ainda continua alto e afeta o custo de produção das empresas. Energia elétrica também é outro fator que contribui. E também a próprios insumos que são utilizados no gado, né? A soja está muito cara, o milho muito caro. Isso acaba fazendo com que esse custo de produção seja repassado para o consumidor, que encontra hoje esses produtos que são muito básicos, leite e ovo, a um custo 2, 3 vezes maior do que se encontrava antes da pandemia. Está tudo muito caro e se a gente não pesquisar não tem como nem comer. E na contramão desses aumentos está a renda média do trabalhador, que caiu 15% aqui no Espírito Santo. Um estudo nacional apontou que o salário mínimo atual de R$ 1.212 é 5 vezes menor que o necessário para o sustento de uma família de 4 pessoas. A produção de perfumes é a principal renda da Wesleyana há 6 anos, mas a venda dos produtos vem reduzindo. Além de insumos mais caros, os clientes já não têm mais dinheiro para comprar. Teve uma queda muito grande. Além do desemprego, começou também essas crises, aumento dos insumos e até algumas fábricas fecharem. Um frasco de perfume custava em média R$ 60. Agora, com R$ 70, ela faz apenas metade do perfume de um frasco. Vendendo menos, Wesleyana passou a ter uma renda familiar muito menor. Hoje eles precisam de comer. Perfume é essencial? Não. Comida, sim. A Wesleyana é um dos capixabas que está ganhando menos. A renda média familiar caiu 15% nos últimos 10 anos. Isso significa que tem menos grana entrando para pagar as contas de casa. Em 2012, a renda média no Espírito Santo era de R$ 2.247. Hoje em dia, o valor é de R$ 2.130. Estamos no nosso país com a inflação já em 2 dígitos. E isso compromete o poder de compra da população. A queda da renda para a população mais pobre representou aí uma queda de 66%, enquanto para a população mais rica, essa queda foi de 3,8%. O trabalhador formal foi quem mais perdeu devido ao aumento dos empregos temporários. Com remunerações abaixo da média de mercado. Então a pessoa não tem a certeza da continuidade ali daquele posto de trabalho, né, de estar com a renda ali naquele período. Infelizmente, os últimos reajustes do salário mínimo em nível nacional não cobriram as perdas inflacionárias. Quem vai sofrer mais com isso é justamente a população que mais necessita desses recursos, a população mais vulnerável do nosso país. Quem tem que lidar com essa queda na renda tenta se virar como pode para ganhar um dinheirinho a mais. Muito importante o momento que a gente vive agora é pensar em políticas públicas de assistência social, de transferência de renda, para diminuir esses impactos justamente nessas populações mais vulneráveis. Gasta o que você pode gastar, não gasta o além. A seguir, polícia destrói mais de 3 toneladas de drogas apreendidas no Espírito Santo. 3,5 toneladas de drogas foram queimadas hoje. No total, foram 3.200 quilos de maconha, 280 quilos de cocaína e 20 quilos de produtos químicos. Todo o material foi destruído em um forno industrial em Cariacica. O TN2 fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.